Tá usando uma caixa de leite condensado integral, 4 colheres de sopa de leite em pó integral. Se for o brigadeiro de ninho, dá preferência pro leite ninho, tá? Uma caixa de creme de leite e uma colher de manteiga ou margarina. 50 gramas de chocolate nobre e liga o fogo médio. Toma bastante cuidado com o seu brigadeiro branco, porque ele queima facilmente, tá? A preferência de fazer em fogo médio é que ele não vai escurecer, tá? Se você colocar fogo alto, ele vai queimar, e se for o fogo muito baixo, ele pode escurecer. E o recheio branco, ele escurece facilmente, porque ele vai ficar cozinhando por muito tempo e ele acaba ficando escuro e também fica puxento. E sempre dá preferência para você estar fazendo o seu recheio em uma panela de fundo grosso para evitar de estar queimando. Esse é o primeiro ponto, que ele dissolve todos os ingredientes, fica bem líquido mesmo. Esse é o segundo ponto, que ele tá fervendo e ele já tá com uma consistência. Sempre vai mexer no seu recheio, no meio, nas laterais, para que evita de estar queimando, tá? E a espátula de silicone é muito importante para você estar mexendo no seu recheio. Esse ponto seria um ponto para brigadeiro de colher. Tá vendo que ele cai em bloquinhos, mas ainda não tá o ponto que eu quero ainda. Eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo. Vocês podem observar que eu mexo toda a lateral e no meio. E às vezes eu bato o recheio, para que ele dê um brilho no recheio, tá? E também a maciez. Ó, tá chegando o ponto agora de ponto de bico. A consistência dele, vou mostrar pra vocês. Esse é o recheio ponto de bico. Ó, viu que ele cai em blocos. E ele não fecha caminho, tá? Eu vou mexer mais por 1 minutinho pra ele dar o ponto aqui de brigadeiro, de enrolar. Ó, esse é o ponto do brigadeiro de enrolar, viu que ele desgrudou do fundo da panela, tá? Tá um pouquinho escuro, mas é por causa da câmera, tá? Ele não queimou. Aí agora eu já desliguei. Depois que eu desligo o fogo, eu bato o recheio para que dá um brilho e também maciez. Depois de pronto, eu transfiro ele para um recipiente ou eu embalo ele no plástico filme. Ele embalado assim no plástico filme, se você for congelar, ele dura durante 3 meses, tá? É só você tá envolvendo o plástico filme. Se você não tiver plástico filme, pode ser saquinho também, tá? É só você tá abrindo esse saquinho que a gente usa em supermercado, em varejão, e você consegue embalar. Eu embalo muito assim quando está em falta. O doce mesmo vai estar ajudando, tá colando o seu saquinho, tá? Depois, se você quiser passar uma fita, é só você passar também, para ficar mais seguro. Vou deixar ele esfriar em temperatura ambiente. Eu vou deixar aqui de um dia para o outro, tá? Agora que já passou um dia, eu vou trabalhar com esse brigadeiro, tá? É muito importante você trabalhar com o seu brigadeiro. Evita dele ficar puxento, dele cristalizar. Ele vai ficar um brigadeiro bem mais macio. É muito importante você fazer esse processo. É como se você fosse trabalhar com salgado. Ele fica bem mais leve, não é mesmo? Quando você faz o salgado, você tem que trabalhar para a massa ficar leve. E o seu brigadeiro não é diferente, tá? Ele vai ficar mais leve, ele vai ficar macinho. Aqui eu tô pesando pra vocês, tá vendo? Cada massinha aqui tá pesando 10 gramas, tá? Eu tô usando a colherzinha aqui, média. Então, ela me dá aqui 10 gramas de massa. O confeito que eu uso aqui é bem pouco, né? Que é o leite em pó, que vai atingir 11 gramas a 12 gramas, tá? Então, cada massinha aí pra mim vai pesar 10 gramas. Mas isso vai depender de qual tamanho que vai ser o seu brigadeiro, tá? Porque aí você vai estar completando também com confete. Então, você vai ter que pesar todos os seus brigadeiros pra você ver o resultado final dele, tá?
e qual será o tamanho que você vai tá trabalhando ou o tamanho que você quer fazer para você mesmo, seus docinhos. A padronização é muito importante, por isso que é importante você tá usando uma colher medidora ou você está pesando todos os seus docinhos. Aí eu passo no leite em pó. Eu peneiro para tirar o excesso do leite em pó, tá? Eles ficam perfeitos, eles ficam bem redondinhos, tá?